Olá, caro acadêmico, acadêmica! Nessa aula, vamos estudar um pouco sobre a ética e o processo de globalização. Mas, para entendermos isso, é importante considerarmos o começo da modernidade. No contexto moderno, nós temos uma mentalidade que até hoje está presente. Essa mentalidade podemos encontrar em frases como querer é poder ou saber é poder, como dizia Francis Bacon. Agora, o que está por detrás dessa frase? A princípio, poderíamos achar que é uma coisa bonita, interessante, mas, no entanto, através dessa frase, nós temos uma mentalidade, um paradigma que está presente até hoje, que é a ideia de que o homem é capaz de conhecer a natureza, é capaz de conhecer o universo, é capaz de conhecer a sociedade. E a partir desse conhecimento, ele pode dominar o outro. Por isso nós chamamos esse paradigma de paradigma da modernidade ou paradigma da conquista. E nesse paradigma, passamos a ter uma postura diferente do que nós vimos lá com os gregos, do que nós vimos com o período medieval. Nesse paradigma, a conquista pela felicidade passa a ser algo individual e não mais algo coletivo. Não existe mais o ideal da cidade justa e feliz, mas sim a busca pelo conhecimento, pelas leis da natureza, pelas formas de organização da sociedade, com o objetivo de dominar. Porém, essa mentalidade entrou em crise. Essa mentalidade não nos serve mais. Há muito tempo se vem discutindo a necessidade de mudança. Aliás, poderemos observar com Leonardo Boff, por exemplo, alguns itens da crise desse paradigma. Alguns índices, por exemplo. Podemos observar que 83% da Terra foi conquistada. Nós podemos observar que ultrapassamos 20% nossa capacidade de suporte e regeneração. Porém, nós ultrapassamos isso e deixamos a grande questão que vem: qual legado deixaremos para futuras gerações? Pois tem um detalhe nessa história toda. Nós temos, ao mesmo tempo, o esgotamento dos recursos naturais, que lá no século XVI, XVII, na época de Bacon, de Descartes, eram considerados como recursos infindáveis, ilimitados. Hoje vemos que são limitados. E a população humana cresce. Se nós olharmos em 1990, tínhamos cerca de 5 bilhões de pessoas. Posteriormente, chegamos ao ano 2000 com 7,2 bilhões de pessoas. E temos uma projeção para 2025 de 8,1 bilhões de pessoas. E alguns autores fazem uma estimativa para chegar em 2050 a próximo 10 bilhões de pessoas. E aí vem a questão: se nós não tivermos um cuidado, um zelo por esse contexto, e se tivermos a mesma mentalidade de que o conhecimento deve ser usado para dominar, conhecer a natureza apenas para explorar, nós teremos problemas. Provavelmente não deixaremos uma vida saudável para outras gerações. Além disso, temos a necessidade de um olhar para o outro, na questão das desigualdades sociais. Nós falamos justamente as consequências sociais desse modelo, da ideia do querer é poder, da ideia de que o conhecimento deve servir para o domínio. As consequências sociais, percebemos exclusão, percebemos desemprego e a falta de expectativa. Em termos de ética, esse é um grande problema, pois quando não temos expectativa, qualquer coisa serve. Nós não pensamos mais no outro, pois não existe expectativa. Então teremos um grande problema nesse sentido. Sem contar que quando nós não temos expectativa, buscamos suprir vários vazios. Entre eles, entre as estratégias que utilizamos é a ideia de consumo. No caso, temos que diferenciar aqui consumo de consumismo.
Consumo é quando consumimos o que é necessário para a nossa vida, para a nossa existência. Consumismo, quando consumimos além do que é necessário. E se tivermos ainda o padrão de consumo, nos próximos anos, provavelmente teremos sérios problemas. É por isso que essa questão implica em questões éticas. Com certeza, nós temos que repensar esse modelo. Nós temos que nos questionar sobre isso. Nós temos que justamente pensar, mesmo porque, se nós olharmos, nós temos o crescente individualismo, nós temos ao mesmo tempo instituições que agora perdem justamente sua força, como por exemplo a religião, que na Idade Média, por exemplo, era a instituição com grande poder que determinava valores, que servia de referência. Agora não temos muitos modelos de referência. Aliás, teve até um sociólogo chamado Zygmunt Bauman que trouxe o conceito de sociedade líquida, pois não existe relações estáveis, relações sólidas. Nós perdemos essa dimensão em nome do consumismo, em nome do individualismo. Nós vamos perdendo as referências, vamos tendo relações com menos qualidade. E isso torna-se um problema. E nesse sentido é interessante que esse conceito que nós temos de indivíduo, de ser humano, também está ligado com um fenômeno nacional, internacional, que é o fenômeno da globalização. De fato, não podemos fugir desse fenômeno. É algo necessário. Aliás, tem coisas positivas, como por exemplo, a possibilidade de contato com outras culturas. Porém, temos outros elementos que são negativos, que estão justamente ligados na nossa concepção com esse paradigma da conquista que precisa ser, no caso, superado. Que o processo de globalização começa, no primeiro momento, sim com uma questão econômica, mas posteriormente também terá consequências sociais, ambientais, inclusive. Mas são elementos que nós temos que discutir, com certeza. São questões que não podemos deixar de lado. E, além disso, se nós centralizarmos muito o individualismo, centralizarmos em apenas algumas concepções, corremos o risco de termos correntes fundamentalistas. Fundamentalismo é a corrente ou é a postura que nós tomamos quando adotamos uma única forma de ver as coisas. Quando eu digo, por exemplo, que a única fé correta, a única religião correta é a minha e não a do outro. Quando eu digo que a única forma de ser em sociedade é do modo de ser capitalista. Não que o capitalismo seja um problema, mas quando eu digo que é a única maneira de se organizar, aí sim passa a ser o problema. Ou até mesmo poderia dizer que eu posso ser fundamentalista quando digo que a minha música, uma determinada música, é a única música a ser seguida. Então, ou seja, nós tornamos o único paradigma a ser pensado. Então nós temos que questionar esta visão. E esse é o nosso desafio, como pensar justamente a ética no contexto da globalização, sem ser fundamentalista, reconhecendo as diferenças. É nesse sentido que lhe convido a pensar nisso, como pensar a ética no contexto da globalização. Até uma próxima aula, até a próxima quinta unidade. Até mais.